Muito bom dia a todos. Começo por, do ponto de vista institucional, obviamente, agradecer o convite para aqui estar presente, particularmente à Faculdade de Direito da Nova e, muito especificamente, ao CEDIS, do qual tenho o gosto e a honra de fazer parte, e saudar esta iniciativa, que já vai na sua segunda edição, fazendo notar que é um privilégio para mim estar aqui, espero estar à altura primeiro do evento e segundo deste painel que me acompanha. Em segundo lugar, agradecer a vossa presença e esperar contribuir, ainda que muito sumariamente, o tempo que temos ao nosso dispor é pouco, para suscitar o debate, não mais do que isso, acerca da proteção dos contribuintes no ordenamento jurídico cabo-verdiano, que é um ordenamento jurídico que eu tenho estudado, portanto, vou dizer que conheço muito bem do ponto de vista teórico, mas não do ponto de vista prático. Portanto, as minhas considerações vão ser considerações de um académico, de um teórico que vê o ordenamento de fora, do ponto de vista da sua legislação e do ponto de vista dos seus princípios estruturantes, mas que não conhece esse ordenamento do ponto de vista prático. Portanto, até para isso, o debate que se vai aqui suscitar poderá ser um debate proveitoso para, eventualmente, confrontarmos os seus pontos de dissintonia ou de falta de comunicação. Eu vou trazer aqui para partilhar com o auditório uma intervenção relativamente curta, não vou aborrecer muito o auditório, até para termos possibilidade de debate, porque estas temáticas são bastante abrangentes e às vezes muito candentes do ponto de vista da discussão. Mas antes de abordar propriamente a questão das garantias dos contribuintes, queria salientar dois aspectos prévios. Em primeiro lugar, é verdade que vamos falar aqui apenas da proteção dos contribuintes e das garantias dos contribuintes, mas não nos podemos esquecer, e o ordenamento cabo-verdiano também não o faz, que também é preciso proteger a outra parte, o fisco e a administração tributária, ou se quisermos o Estado financeiro tributário globalmente considerado. Se é verdade que muitas vezes o fisco é invasivo, intrusivo, abusivo nas suas atuações, e vamos falar disso, também é verdade que muitas vezes o contribuinte, ou aquele que nem sequer chega a ser contribuinte, chamamos assim o ator económico, o agente económico, também não tem uma conduta propriamente correta, leal, clara, transparente para com as entidades públicas, o que se agrava mais ainda quando depois é exatamente junto dessas entidades públicas que busca auxílio em situações de desconforto. Portanto, em primeiro lugar, vamos falar apenas de garantias dos contribuintes, sem esquecer que, também a outra parte, merece proteção jurídica e garantias. Em segundo lugar, vou referir-me apenas às garantias tradicionais, chamemos assim. Eu não me vou referir, até porque na segunda parte do painel vamos abordar essas temáticas, aos mecanismos complementares, auxiliares, alternativos, se quisermos chamar, de resolução prévia ou posterior de litígios, como seja uma mediação, a transação, a arbitragem ou outros meios. Em todo caso, como dissemos, vamos na segunda parte do painel abordar essas temáticas, podemos adiantar que há um caminho que pode configurar-se como ou alternativo ou complementar àqueles caminhos que vamos aqui traçar e que, se o ordenamento cabo-verdiano tiver a oportunidade de os transpor para a dimensão legislativa como Portugal o fez, se pode dizer que é um caminho até certo ponto proveitoso. Portanto, vamos então falar das garantias, dos meios de proteção dos contribuintes perante as investidas abusivas do fisco no ordenamento de Cabo Verde. Vou ter em atenção basicamente três diplomas fundamentais, relativamente recentes, todos de 2013, o Código Geral Tributário, o Código do Processo Tributário e o Código das Execuções Tributárias, respectivamente as leis 47, 48 e 49 de 2013. A primeira grande nota que aqui podemos retirar, em termos de, se quisermos, análise jurídica, é uma relativa concentração destas matérias. Portanto, é positivo ver que estas matérias estão ordenadas, sistematizadas, embora não unificadas. Não temos um código tributário geral, digamos assim, em que todos os meios de defesa dos contribuintes sejam previstos. Agora, é verdade que apesar de não haver um código tributário geral, temos um conjunto de diplomas relativamente harmonizado, relativamente coerente, relativamente sólido e estável, que permitem a qualquer contribuinte que se queira informar saber quais são os meios de defesa. Em termos tradicionais, quando pensamos em meios de defesa, estamos a pensar em meios impugnatórios ou meios recursivos. Reclamações, recursos, ações de impugnação, processos de impugnação, oposições, isto é, meios de contra-ataque do contribuinte a um ato lesivo da parte do fisco.
Mas as garantias dos contribuintes são muito mais do que isso. As garantias dos contribuintes abrangem também um conjunto de dimensões de proteção antes até do fisco ter emanado a sua vontade. Eu vou distinguir então aqui, do modo que pretendo claro, garantias impugnatórias, que vou deixar para um segundo momento da minha intervenção, e de modo muito residual e muito lateral, que são aquelas através das quais os contribuintes visam impugnar, atacar, obter a sindicância ou a fiscalização de um ato do fisco com o qual não concordam, e ao lado destas, em primeiro lugar, as que eu vou referir desde já, as garantias não impugnatórias, que são meios de defesa que se traduzem não em contra-ataques ao fisco, mas em blindagem da sua esfera jurídica contra atuações abusivas possíveis do fisco. Nestas garantias não impugnatórias, todas elas no Código Geral Tributário, trouxe aqui para discutir com o auditório 4 espécies de garantias. Em primeiro lugar, não é muito falado, mas é importante salientá-lo até num ambiente académico, em primeiro lugar os chamados direitos de reserva. Como disse, não é muito falado, mas muitas vezes o fisco, a administração tributária, o Estado fiscal, se quisermos, acede a informação que pode ser qualificada como reservada e às vezes até como íntima dos contribuintes. Por exemplo, quando o fisco olha para uma declaração de rendimento de um determinado contribuinte, pode ficar a saber imediatamente não apenas quanto é que ele ganha, mas se ele é casado solteiro, se tem filhos, se não tem filhos, se tem ou não relações extraconjugais, se tem ou não determinadas patologias ou doenças, onde é que passou determinadas partes ou estadias da sua vida, etc. E então, um ordenamento que se queira responsável, chamamos assim, numa perspectiva suficientemente alargada, há de conter meios de proteção contra a informação a que o fisco tem acesso e que não pode revelar a terceiros. E esta primeira dimensão, diríamos, o ordenamento cabo-verdiano conhece-a e garante. Estou-me a referir em especial a 2 institutos. Primeiro, artigo 67 do Código Geral Tributário, o direito à confidencialidade dos dados a que a administração tributária tem acesso. O segredo fiscal, ou reserva de intimidade relativa ao segredo fiscal. Os agentes, funcionários e atores da administração tributária têm que guardar segredo sobre todos os atos e factos que têm conhecimento no desempenho das suas funções e por causa do desempenho das suas funções. Isto significa o quê, em termos mais práticos, para não termos também uma dimensão demasiado teorética destas abordagens? Que não há que temer, em teoria, insistimos, não sei como é que as coisas serão na prática, não há que temer revelar ao fisco dados ou parcelas da sua vida íntima, porque o agente, o funcionário ou o ator do fisco está reservado está obrigado, melhor dito, por este artigo 67, a guardar segredo. Sob pena de ele próprio, funcionário do fisco, que não guarde segredo e que divulga a terceiras informações obtidas, sob pena de prática de um ilícito, que até pode ser um ilícito criminal. Portanto, em primeiro lugar, o ordenamento cabo-verdiano prevê esta blindagem da informação, conferindo aos contribuintes a garantia de que os seus dados não são revelados a terceiros. Quando dizemos terceiros, tanto pode ser um terceiro familiar do funcionário do fisco que deixou vazar uma informação num jantar ou num almoço, como pode ser informação empresarial, sigilosa, reservada e de natureza importante do ponto de vista concorrencial, que o funcionário do fisco possa passar a empresas concorrentes. Portanto, isto está, em princípio, consagrado no ordenamento e blindado. Do mesmo modo, ainda nestes deveres de reserva, o acesso à informação bancária ou o chamado procedimento de derrogação do sigilo bancário. O ordenamento cabo-verdiano prevê no artigo 104 deste Código Geral Tributário um conjunto de situações em que a administração tributária pode aceder diretamente aos dados bancários dos contribuintes e outras pessoas, mas vamos simplificar a linguagem, aos dados bancários dos contribuintes sem dependência de autorização judicial. Esta norma pode ser vista de dois modos, ou até mais, mas provavelmente no mínimo de 2 modos. Existem várias interpretações dogmáticas e teoréticas sobre a mesma, não vou estar aqui a aborrecer-vos com isso, mas a leitura que eu faço desta norma é a seguinte. Nos casos previstos neste artigo que referi, 104, a administração tributária pode aceder diretamente aos dados bancários dos contribuintes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a administração tributária, o funcionário do fisco, pode, sem dependência de autorização judicial, pedir ao banco informações sobre um certo contribuinte. Ao contrário, em todos os outros casos que não estejam previstos neste artigo 104,
aplica-se a regra geral do acesso mediante obrigatoriamente a autorização judicial. Portanto, parece-me que se pode retirar, esta é a leitura que eu faço do Código Geral Tributário e da legislação tributária cabo-verdiana em geral, parece-me que se pode retirar a seguinte ideia, o seguinte princípio retor. A regra continua a ser a autorização judicial. Excepcionalmente, nos casos previstos no artigo 104, poderá haver o tal acesso direto. Não me parece que seja legítimo concluir que a partir do artigo 104 se diga que a regra é o acesso direto. Não creio que seja, de facto, essa a interpretação mais verosímil. Este artigo 104 prevê que tipo de casos? Basicamente dois grupos de situações. Primeiro, situações em que existem indícios da prática de crime em matéria tributária, em que provavelmente a derrogação do sigilo bancário é um instrumento para o acesso à verdade material, ou então, o segundo grupo de casos em que o contribuinte, como eu digo até nas minhas lições, o contribuinte viola os seus deveres de cooperação. Existe uma dimensão patológica na relação jurídica em que o contribuinte deveria ter declarado e não declarou. O contribuinte deveria ter contabilidade e não tem. O contribuinte declarou menos do que aquilo que deveria ter declarado. Nestas situações em que o contribuinte introduz um fator de desconfiança perante o fisco, este artigo 104 abre a porta para que a administração tributária possa aceder aos seus dados bancários. Dito de outro modo, e para avançarmos, a maior parte dos contribuintes não tem a noção, nem em Portugal e provavelmente em Cabo Verde também não, que quando se omite ou quando se falta com a verdade ao fisco, estamos simultaneamente a permitir que o fisco, sem dependência de autorização judicial, possa aceder aos nossos dados bancários. Portanto, é uma espécie de reação do ordenamento a um comportamento patológico dos contribuintes. Portanto, primeira grande garantia, não impugnatória, a garantia de proteção de informação, de proteção de dados privados. Segunda grande garantia, ou segundo grande grupo de garantias, as garantias ao nível do procedimento. A administração tributária não emana a sua vontade como quer. Isto é, não é como antigamente, em que o rei mandava um arauto a cavalo e anunciava que ia ser feito um tributo, ou ia ser exigido um tributo. A vontade da administração tributária, no quadro do Estado de Direito, tem que ser procedimentalizada com determinadas exigências. Chamo aqui a atenção para 4 exigências fundamentais do ponto de vista procedimental e que são verdadeiras garantias dos contribuintes. Primeiro, artigo 78. O exercício prévio do direito de audição sempre que estivermos perante atos lesivos ou restritivos. Isto é, nos quadros de um Estado de Direito, e aqui Cabo Verde afirma-se clarissimamente como tal, nos quadros de um Estado de Direito, o contribuinte não pode ser apanhado de surpresa com um ato da administração tributária com o qual razoavelmente não podia contar. Assim, antes de lhe ser pedido para pagar imposto, antes de ser terminada uma inspeção, uma fiscalização tributária, antes de ser presumida a sua matéria coletável através de métodos indiretos, aqueles que estão dentro destas matérias sabem a que me estou a referir, antes de lhe retirar algum benefício fiscal, antes de tudo isto, impõe o artigo 78 que o contribuinte deva ser ouvido, ou no mínimo que deva ser notificado para ser ouvido. Esta é uma das mais importantes garantias dos contribuintes. Porquê? Porque permite que o contribuinte, ainda antes de ser, entre aspas, atacado, possa defender-se e possa antecipar no procedimento algum argumento que pode levar a que a administração tributária não leve à prática aquele ato lesivo. Isto é particularmente significativo em matérias de, por exemplo, de exigência de imposto. Um contribuinte que seja apanhado de surpresa, em que lhe digam que tem que pagar uma dívida de milhares, provavelmente não vai ter o dinheiro disponível, pelo menos na maior parte das vezes, para pagar. Se lhe for dito antecipadamente que daí a algum tempo ele vai ser notificado para pagar, ele pode, já antecipadamente, apontar alguma debilidade na decisão administrativa e a decisão administrativa pode não ser levada à prática. Portanto, o direito à audição é um direito fundamental. Além disso, uma garantia clássica, que já vem do direito administrativo, não vos vou aborrecer com isto, a fundamentação obrigatória de todos os atos. Aqui, se os atores administrativos cabo-verdianos forem como os portugueses, muita coisa falha. Porque muitas vezes o contribuinte é notificado para pagar o valor de 1000, quase literalmente, ponto final, sem dizer o porquê. E não basta dizer com base no artigo 10 ou no artigo 20 ou no artigo 30. É preciso expor, primeiro, a motivação e, segundo, a justificação daquela exigência tributária. É preciso dizer quais são os motivos em concreto que determinam que aquela dívida esteja a ser exigida àquele contribuinte e, em segundo lugar, é preciso que lhe digam
como é que aquela dívida foi calculada e qual o ITER, como eu digo nos escritos, qual o ITER cognoscitivo que o agente administrativo levou à prática para chegar àquele resultado. Não é apresentar uma conta, uma espécie de tabela com os números em que o contribuinte médio olha para aquilo e não sabe interpretar. Portanto, a exigência de fundamentação, que já agora está no artigo 79 do Código Geral Tributário, a exigência de fundamentação é outra exigência inultrapassável em termos de garantias dos contribuintes, que muitas vezes os contribuintes não usam porque supõem ou assumem que devem ser notificados dos atos daquele modo. Não é verdade. Não basta dizer ao contribuinte para pagar, é preciso dizer para pagar como se chegando àquele resultado e porquê chegar àquele resultado. Portanto, do ponto de vista procedimental, salientaria duas dimensões garantísticas essenciais. Primeiro, ser ouvido antes de qualquer ato lesivo e, segundo, quando confrontado com o ato lesivo, confrontado com a fundamentação adequada do ato lesivo. Importa dizer que, faltando a notificação para a audição, muitas vezes diz-se audição prévia, para mim a audição prévia é redundante. A audição, obviamente, só tem que ser prévia. Não vamos ouvir o contribuinte ao mesmo tempo ou depois do ato praticado. Portanto, parece-me que não há necessidade de dizermos audição prévia. Primeiro, não havendo notificação por exercício de direito à audição, ou, em segundo lugar, havendo falta de fundamentação, isto constitui vício do ato da administração tributária. E, como tal, o ato é anulado. E aqui, em Portugal, e suponho que em Cabo Verde a sensibilidade não será diferente, os tribunais são muito reativos a estes vícios. Um contribuinte que não foi notificado para ser ouvido ou um contribuinte que foi notificado para pagar uma dívida sem que se perceba a fundamentação ou o porquê dessa dívida, o ato da administração tributária é, ou deveria ser, na maior parte das vezes, anulado. Em terceiro lugar, garantias temporais ou garantias de reserva temporal. O contribuinte não pode ficar a vida toda à espera que a administração tributária se decida a praticar os atos. Do mesmo modo que o contrário também. A administração tributária também não fica a vida toda à espera que o contribuinte declare. Mas estamos a pensar só na proteção dos contribuintes. E neste aspecto, o ordenamento cabo-verdiano, como os outros de resto, prevê dois importantes institutos que são muito falados, mas pouco estudados e, pior ainda, pouco compreendidos. Estou-me a referir à caducidade e à prescrição, particularmente à caducidade do exercício do direito de liquidação e à prescrição das dívidas tributárias. São realidades distintas, tentando descodificar o que é que isso significa. Primeiro, a caducidade, artigo 89 do Código Geral Tributário. O legislador cabo-verdiano prevê que a administração tributária tem o prazo de 5 anos para liquidar os tributos, isto é, para exigir a dívida ao contribuinte. Isto é uma importante garantia. Porquê? Porque o contribuinte já sabe que se efetuou uma mais-valia em 2006, por hipótese, se teve um aumento de lucro em 2007, se comprou ou vendeu um carro em 2009, ele já sabe que, se no espaço de 4 anos a administração tributária não liquidou o tributo respectivo, eu estou a falar de tributo, o imposto, taxa, contribuição, isto não vale apenas para impostos, se a administração naquele prazo de 4 anos não liquidou o tributo respectivo, não o pode fazer depois. Isto é uma das garantias mais importantes no Estado de Direito. Porquê? Porque permite ao contribuinte uma certa estabilidade e mais do que isso, permite-lhe que não esteja sempre sob aquela espécie de espada sobre o seu pescoço, à espera que a administração tributária se lembre daquele facto que já ocorreu há 10 anos atrás. Portanto, o prazo que a administração tributária tem para exigir o imposto ao contribuinte, exigir pela primeira vez, portanto, estamos a falar da liquidação. O prazo que a administração tributária tem para exigir o imposto ao contribuinte é um prazo de 5 anos. Em Portugal, são 4. A partir de quando é que se começam a contar estes 5 anos? Se quiserem, depois no debate falamos sobre isso mais aprofundadamente, mas basicamente a partir da data do facto tributário. Se o imóvel foi adquirido em 2008, 5 anos a partir de 2008. Se o lucro foi aumentado em 2010, 5 anos a partir de 2010 e assim sucessivamente. Mas um segundo prazo, mais do que isso, um segundo prazo extremamente importante, artigo 51 também do Código Geral Tributário, a prescrição. E quando a dívida já está exigida ao contribuinte, ele já foi notificado dentro dos tais 5 anos, mas o contribuinte não pagou. Quanto tempo é que a administração pode exercitar o seu direito? Ou, se quiserem ao contrário, durante quanto tempo é que o contribuinte vai ficar sujeito a ter de responder por aquela dívida e eventualmente ver o seu património penhorado? Artigo 51, como disse, 8 anos. Portanto, o prazo que a administração tributária tem para exigir o cumprimento das dívidas tributárias já liquidadas é de 8 anos, também a contar do facto tributário. Simplificando,
Como disse, no debate, se eventualmente entenderem, poderemos falar com mais pormenor e com mais calma sobre isto. Simplificando, a partir do momento em que ocorre um facto tributário, a administração tributária tem 4 anos para pedir ex novum, pela primeira vez, a dívida ao contribuinte, a dívida, melhor dito, o valor do imposto ao contribuinte, e depois tem 8 anos, desde esse mesmo facto tributário, para cobrar, ainda que seja coercivamente, em execução fiscal, através de penhora, essa mesma dívida. Em termos muito práticos, hoje, em 2016, significa que, se nada tivesse acontecido de anómalo, que geralmente acontece porque há prazos que se suspendem ou interrompem, mas se nada tivesse acontecido de anómalo, uma dívida relativa a 2007, por exemplo, já não poderia hoje ser executada em processo de execução fiscal. Já não poderiam ser penhorados bens relativamente a uma dívida respeitante a 2007, porque já tinha passado o tal prazo de 8 anos. Chama a atenção para isto, todavia, estes prazos de 5 anos para pedir a dívida pela primeira vez e de 8 anos para exigir a cobrança dessa dívida, estes prazos podem ser interrompidos ou suspensos em determinadas circunstâncias. E, por fim, última garantia não impugnatória. A primeira, como disse, os direitos de reserva informacional. Em segundo lugar, os direitos procedimentais, audição e fundamentação. Em terceiro lugar, estes direitos temporais, direito à caducidade e à prescrição. E, em quarto lugar, um direito principalmente pensado para, se aqui estiverem, advogados, que é muito pouco exercitado no ordenamento português e antevejo que, se calhar, na prática em Cabo Verde também o será, pouco exercitado. O direito à indemnização e a juros indemnizatórios. Fala-se muito nos erros da administração tributária, que é verdade que existem, são muitos, entre parênteses, embora insista sempre nesta ideia, os erros dos contribuintes também o são, fechado o parênteses. Fala-se muito nos erros da AT, mas não se fala depois no modo de corrigir esses erros e de compensar pelos erros. É que não basta, por exemplo, interpor uma reclamação ou um recurso, anular-se o ato lesivo e devolver ao contribuinte aquilo que ele pagou. É que muitas vezes, mais do que o pagamento, o contribuinte teve outro tipo de prejuízos. Já nem me refiro aos prejuízos de honra, de bom nome, ético-morais, de concorrência, etc. Nem digo esses. Mesmo prejuízos patrimoniais que o contribuinte sofreu. Imaginem a empresa que foi obrigada a pagar aquela dívida, com isso deixou de pagar salários aos seus trabalhadores e perdeu um processo judicial, uma coisa do género. Ou com isso foi declarada falida ou insolvente. E depois chegamos à conclusão que, afinal, aquela dívida era uma dívida ilegal e o contribuinte não deveria ter pago aquele montante ao fisco. Para compreendermos bem isto, porque como eu não conheço o auditório, não sei a sensibilidade de cada uma destas questões, importa salientar o seguinte: em matéria tributária vale uma regra. Eu vou dizer primeiro em termos populares e depois vamos juridificar e cientificar o discurso, porque estamos numa universidade e numa faculdade de Direito. Vale a regra, primeiro paga e depois reclama. O que é que isto significa? Em princípio, o que é que isto significa? Que a administração tributária goza de um privilégio de execução prévia. Primeiro, de uma presunção de legalidade e de validade dos seus atos. Qualquer um de nós, se disser que outrem deve, é preciso provar essa dívida. A administração tributária, se disser que outrem deve, através de um ato administrativo emitido para o efeito, esse ato administrativo presume-se válido e legal. E mais do que isso, esse ato administrativo pode produzir já os seus efeitos e depois vamos discutir a respectiva legalidade. Quer dizer que muitas vezes o contribuinte, para impugnar ou para reclamar, primeiro tem que pagar e depois vamos discutir a legalidade das coisas. Porque senão o que é que ele se arrisca? Se ele reclamar ou impugnar e não pagar, na pendência da reclamação ou da impugnação, entretanto, é instaurado um processo executivo e vê o seu património penhorado. Então, simples quanto isto. Imaginemos então o contribuinte que entende que tem razão, reclama ou impugna e paga a dívida, depois vai ser devolvido eventualmente o montante que pagou, ou então, se não quiser pagar a dívida, presta uma garantia adequada. Por exemplo, uma garantia bancária, que não são propriamente meios baratos ou acessíveis para um contribuinte médio. Nestes casos, passado uns meses ou uns anos, chegamos à conclusão que nada daquilo deveria ter sido feito porque o ato era ilegal. Primeiro caso, artigo 34, sempre do Código Geral Tributário, os juros indemnizatórios. São juros
que visam compensar. Aliás, o artigo do Código Geral Tributário cabo-verdiano é muito mais esclarecedor até do que o artigo da Lei Geral Tributária portuguesa. O artigo é esclarecedor e diz mesmo, são juros devidos pela AT ao sujeito passivo, lesado. E pressupõe uma expressão que está lá no artigo, que é erro imputável aos serviços. O que é que aqui me parece então que deve salientar-se? O contribuinte que seja bem assessorado por um bom advogado, que logo na reclamação ou logo na impugnação invoque o tal, primeiro tem que pedir a restituição daquilo que pagou a mais, obviamente, porque não devia ter pago, porque o ato é anulado. Mas mais do que isso, em segundo lugar, invoque erro imputável aos serviços, já está desde logo a levantar a questão e já está a antecipar em quem vai julgar aquele litígio a ideia de que o contribuinte tem direito a juros indenizatórios. Porque se o não fizer, quem vai decidir a reclamação ou quem vai decidir a impugnação judicial vai limitar-se a anular o ato e a dizer o ato é anulável, devolva-se ao contribuinte aquilo que ele pagou, sem mais. Portanto, é importante, e daí eu ter dito que me direcionava mais a quem exercer as funções da advocacia. Um juiz não se preocupará tanto com isto, porque o juiz não está a defender uma parte. É importante, dizia, invocar desde logo, seja no meio administrativo de defesa, seja no meio jurisdicional, este erro imputável aos serviços. Portanto, para obter posteriormente juros indenizatórios. Em segundo lugar, artigo 59, uma indemnização muito específica, muito particular, pensada também para o ordenamento cabo-verdiano de um modo autónomo. A indemnização em caso de prestação de garantia indevida. Isto é, o contribuinte impugna, por exemplo, em tribunal uma dívida, que acha que não tem que pagar, impugna e presta uma garantia, por exemplo, uma garantia bancária. E com isso tem que se endividar junto de um banco, junto de uma seguradora ou qualquer outra entidade. Chegamos à conclusão que, afinal, nada daquilo era necessário porque a dívida era nula ou anulável, melhor dito. Era viciada, era inválida. O artigo 59 prevê que, nestes casos, o contribuinte também tem o direito a ser indemnizado pela prestação de uma garantia indevida. Indevida porquê? Porque, na verdade, ele tinha razão e só uma certa, vamos desculpar a expressão, obstinação ou cegueira do fisco é que levou a que aquele litígio tivesse que ser arrastado para o tribunal. Portanto, em termos muito gerais, as garantias dos contribuintes no ordenamento cabo-verdiano, do ponto de vista não impugnatório, são estas 4. Direito à reserva de dados, direito à participação do procedimento, direito a uma reserva temporal de não esperar ad aeternum que a administração tributária se decida a atuar e, em quarto lugar, direito a ser indemnizado em caso de prejuízos causados por uma atuação lesiva ou abusiva do fisco. Não sei se ainda disponho de muito tempo, muito mais não disporei seguramente, mas pelo menos mais uns minutos só para falar na segunda parte da intervenção das tais garantias, já agora as impugnatórias. Até agora pensamos nos meios de defesa, utilizando uma linguagem futebolística, defensivos, isto é, o contribuinte na posição passiva de receptor dos atos da AT tem direito a não esperar ad aeternum, tem direito a que os atos sejam fundamentados, tem direito a participar no procedimento. Agora, do ponto de vista reativo, o contra-ataque, que meios é que ele tem ao seu dispor para procurar a sindicância, para fiscalizar, controlar os atos da AT? Temos que distinguir dois grandes tipos de garantias. Estou a falar das garantias jurídicas, estamos numa faculdade de Direito, portanto vou apenas pensar nestas. Não me vou referir às garantias políticas, como por exemplo, greves fiscais, tumultos fiscais, manifestações fiscais, recurso ao direito de petição junto do Parlamento, recurso ao provedor de justiça, etc, 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 que há muitos. A doutrina francesa é muito efusiva até no tratamento destas matérias. Portanto, mas em termos de garantias jurídicas, temos dois grandes tipos de garantias. Primeiro, garantias administrativas, que são aquelas que se efetivam dentro da própria administração tributária, e em segundo lugar, garantias jurisdicionais, que são aquelas que se efetivam em tribunal. Quanto às garantias administrativas, elas estão previstas também e para já ainda no Código Geral Tributário. Vou apenas elencá-las, se eventualmente se entender que existem dúvidas, poderemos abordá-las no debate. Em primeiro lugar, o recurso para a chamada Comissão de Revisão de Avaliação por Métodos Indiretos, quando o fisco recorre a indícios ou a presunções, artigo 96 do Código Geral Tributário, o contribuinte pode, junto de uma comissão formada por peritos, discutir o valor da matéria tributável ou da base do tributo junto da AT. Em segundo lugar, o direito de reclamação e revisão, artigos 119 e 127.
A reclamação e a revisão têm em comum o facto de serem interpostos junto do próprio autor ou serviço que praticou o ato. E, em terceiro lugar, o recurso hierárquico, interposto por um superior hierárquico, artigo 130. Portanto, podemos dizer, de um modo genérico, que o contribuinte cabo-verdiano, ao menos na letra da lei, tem um conjunto de garantias administrativas que parece suficiente e adequado. Do ponto de vista jurisdicional, só mesmo um minuto, também me parece que o arsenal garantístico é abstratamente, insisto sempre nisto, eu não conheço a realidade cabo-verdiana em concreto, abstratamente o arsenal parece-me adequado e suficiente. Porquê? Porque tem que conter, por um lado, meios para combater as atuações ilegais do fisco, quando o fisco atua mal, quando o fisco pratica um ato que é um ato ilegal. E então temos, por exemplo, a impugnação, o processo de impugnação judicial, o grande processo em matéria tributária, artigos 31 e seguintes, agora já de outro diploma, do Código do Processo Tributário. Em sede executiva, quando o contribuinte é citado para pagar uma dívida sob pena de ver o seu património penhorado, a oposição à execução, artigos 29 e seguintes do Código das Execuções Tributárias, e a reclamação dos atos do órgão de execução, artigos 130 e seguintes. Deixei para o fim este último aspecto. O contribuinte tem que ser defendido não apenas quando o fisco atua e atua mal. O contribuinte também tem que ser defendido quando o fisco não atua, devendo ter atuado. Isto é, não apenas contra as ações, mas também contra as omissões do fisco. Pensem naquelas situações, por favor, em que o contribuinte tem direito a um reembolso de uma dívida que pagou a mais, mas o fisco, desculpem-me, utilizando uma linguagem coloquial e proverbial, o fisco não se chega à frente e não paga ao contribuinte aquilo que deve. Aqui o fisco está a ser condenado por omissão. E o ordenamento cabo-verdiano também tem meios para isso. Tem, essencialmente, dois meios que visam obrigar o fisco a agir. O mais significativo será, artigo 83 do Código do Processo Tributário, a intimação para um comportamento, em que o contribuinte dirige-se ao tribunal, não para anular um ato do fisco, mas, diferentemente, para obrigar o fisco a agir num caso em que o fisco devia ter agido e não o fez. Por exemplo, para obrigar o fisco a emanar uma certidão dizendo que não existem dívidas. Obrigar o fisco a efetuar um reembolso que se sabe que o contribuinte tem direito. E, por último, a ação para reconhecimento de direitos. Artigo 82 também do Código do Processo Tributário. Em termos muito genéricos, em termos muito sumários, muito apressados, era este o conjunto de considerações que tinha aqui para partilhar convosco. Sei que falei muito depressa, sei que estes meios foram sobrevoados. Se quiserem ter uma noção analógica, estas garantias no ordenamento português, eu dou isto num semestre inteiro no mestrado em Direito Tributário. Portanto, eu aqui compactei isto em cerca de 20 e poucos, 30 minutos. Portanto, mais não poderia fazer do que uma análise muito superficial. Espero, no mínimo, ter sido esclarecedor e, obviamente, estarei ao vosso dispor, sendo caso disso, no debate para as questões que entendo relevantes. Muito obrigado pela vossa atenção.